Ela cresceu muito rápido. E aí você já tratou de colocar aqui daí as alguma, amiguinhas dela, para fazer pode ser amizade, homenagem aqui e elas vão se adaptando. ao chifre de veado. Te vem aqui para entrar na sua casa e ir descortinando ela. A gente viu Isso, até ser aqui. bem recebido, já com uma energia boa, vinculado com a natureza, né? Esse é um episódio de um jardim incrível, que tem sensibilidade, boas ideias, bom gosto a cada esquina, a cada descoberta que a gente faz em cada passo que a gente dá. Esse é um jardim que reflete a alma onírica do Dr. Marcelo Moreno. Ele fez seu juramento na medicina para salvar vidas. E através de suas mãos imaculadas, que além de segurar um bisturi e fazer cirurgias incríveis, ele também é um fotógrafo fora de série. E essa explosão de técnica e criatividade com sensibilidade, vocês vão encontrar nesse episódio. E a minha sorte nessa vida é poder chamá-lo de amigo. Vocês vão amá-lo. Olá pessoal, tudo bem? Esse episódio ele é com um grande amigo, um médico sensível, competente, mas acima de tudo amigo, o Marcelo Moreno. A gente está devendo essa visita aqui para Chapecó há um tempo. O Marcelo eu conheço há quase 2 décadas. Vamos tentar deixar as datas para depois, sim, né? Sim, melhor. E o Marcelo é um amigo queridíssimo, sensível, tem um bom gosto extremo e um jardim ultra onírico. Então, esse episódio, eu acho que eu vou me emocionar, ele já nasce especial pela pessoa que o Marcelo é. O médico oncologista, mastologista, doutor, um homem que só estudou a vida inteira e vai contar para vocês um pouco da história dele, visitando o jardim dele, que é um jardim onírico que tem ideias a cada passo, um esmero, uma lição. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Nós também. Eu nem acredito. A gente está muito feliz de estar aqui, então acompanha com a gente, porque esse episódio já nasce demais. Marcelo, brigadíssimo demais por receber a gente aqui no seu lar, na sua casa, e nos receber tão bem, porque este homem, ele faz um café da manhã, ele recebe, fez um jantar ontem à noite, enfim, a gente está aqui, a gente não quer ir embora, se a gente soubesse que ia ser assim, a gente vinha antes, esquecia a câmera, vamos ficar mais um tempinho aqui, depois a gente volta para gravar, para ficar mais tempo. Meu amigo, e vocês vão reconhecer essa casa, ou o estilo dela, por 2 outras pessoas que já passaram por esse canal, né? A nossa queridíssima amiga Vilma Monteiro e a dona Estela Mares, pelo estilo toscano. Isso aqui, gente, é uma pérola. A gente está em Chapecó, uma pérola em Chapecó. Eu já andamos em volta, não vi nada parecido. Então, ou seja, o Jardim Onírico só traz coisas especiais. Mas antes de contar da casa, Marcelo, eu queria que o pessoal conhecesse mais de você. Você é de Juí, certo? Sim. Rio Grande do Sul. Sim. E você, uma família grande, né? Sua avó foi prolífica na produção de filhos. Sim. Mas me conta um pouco, da onde você veio, Sim, em Juí, por que você chegou na medicina? Sim. Eu sou natural de Juí, né? Nasci no Rio Grande do Sul, no oeste do Rio Grande do Sul. Uma família do interior, né, bem do interior, que aí vem essa questão da ligação com a natureza, né, tanto para o lado da mãe quanto para o lado do pai, né, são famílias que trabalhavam na agricultura, enfim, no interior, e sempre em contato que eu tive com o jardim dessas minhas avós, né, então aí que começou das omas, E enfim, aí tive minha infância, adolescência, e eu sempre, como eu fui muito ligado, né, até eu tenho no meu site, no blog, enfim, eu conto muito essa história. Qual é o seu site, qual é o seu blog, para tu já começar a te conhecer? Sim. O Instagram, como fotógrafo, é Marcelo Moreno Fotografia, e Dr. Marcelo Moreno como médico. Então tenho dois perfis, e daí dentro do perfil profissional de médico eu tenho um site e tenho um blog que eu conto a história da minha vida, né? De como que eu optei, como que eu decidi ser médico, né?
e que está vinculado justamente, diretamente com a questão da natureza. Então, na adolescência ali, eu disse, eu quero ser biólogo, eu quero ser veterinário, eu quero pesquisar célula, eu fui muito precoce nesse aspecto. E fui amadurecendo até que optei em fazer medicina, daí eu fiz medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Depois eu fiz as residências de cirurgia geral e cirurgia oncológica em Porto Alegre, né? E também dentro da cirurgia oncológica fiz a área da mastologia e optei em vir aqui para o Oeste Santa Catarina pela questão do mercado de trabalho, né? E trabalhei na questão da fundação aqui do serviço de cirurgia oncológica público aqui do hospital local. Depois trabalhei nas universidades, nos cursos de medicina, daí fiz mestrado, doutorado. Foi coordenador de curso. Fui coordenador de curso dos 2 cursos daqui. Trabalhei com bastante pesquisa na área de câncer de pele e câncer de mama. E paralelamente lidando com planta, fazendo fotografia. E isso que eu queria te perguntar, porque primeira história linda, porque você não chegou aqui com dinheiro no bolso, né? Sim. Como foi esse começo? Foi bem difícil, né? Você chegou com R$250, não era isso? Não, 150. 150, eu dei 100 a mais pro homem. Eu te pago o jantar hoje, tá bom? Não, enfim, pelo fato da minha origem ser humilde, né, e por eu batalhar e questão de sempre estudar em escola pública, universidade pública, quando eu vim para Chapecó não tinha nem carteira de motorista, não sabia nem dirigir, né? Então eu tinha que... Enfim, com a ajuda, mas em toda a minha história eu sempre tive, isso eu sempre destaco quando eu conto, eu sempre tive pessoas chaves que me ajudaram, que eu conheci aleatoriamente e que hoje eu faço questão também de eu ser essas pessoas muitas vezes, né? E também outras pessoas continuam me ajudando, né? Então, parece que eram balizadores, né? Então eu ia para um lado, tinha uma pessoa-chave que me ajudava, ia para o outro lado e assim foi construindo a minha história. Então agradeço aqui imensamente todas essas pessoas, né, que cruzaram a minha vida. Que fazem parte da sua biografia, né? Isso, e aí aqui em Chapecó fui construindo aos poucos também, batalhando daqui, batalhando dali. E sou muito feliz, né, nesse aspecto. E para quem assim, conhece o Marcelo de perto, como a gente tem o privilégio de conhecer, é uma alma elevadíssima, né? É verdade, você é bondoso, você é caridoso, você é generoso. Para além do inteligente, da parte técnica e tudo mais, a gente tem a sorte de ter por perto. E eu entendo que a tua área de escolha é uma área um pouco mais... mais hard, mais mais difícil. Puxada da medicina, que é a oncologia, ele lida com o câncer, né? Enfim, com tratamento pela vida e trazer cura, enfim, como se espera de um médico, mas às vezes não dá, né? Às vezes tem uns processos um pouco felizmente, mais... nos dias de hoje a maioria é curável. A minha área é cirúrgica, né? Eu sou cirurgião na área da oncologia, mas felizmente hoje a maioria é curável. A taxa de cura é alta. Mas uma coisa que a gente vem reparando com nossos amigos médicos, tem uma, não diria prevalência, mas tem uma incidência grande de médicos que gostam de plantas. Pois orquidófilos, platicérium, sim. Tem de tudo, um pouco de louco e médico, todo mundo tem um pouco. E aí, você falou dessa sua origem, né, com a Oma lá atrás, enfim. Que é um clássico, né? É um clássico, né, gosta de planta. E é uma maneira que você tem de expressar a sua arte também, né? Porque ele deu o perfil dele de fotógrafo, sigam, maravilhosas, que são macro, é uma metodologia, um método super específico que vocês vão ver, que está aqui expresso inclusive tá na minha camiseta. Esse aqui é uma samambaia abrindo, é um báculo, né? Então isso aqui é parte desse trabalho. Vocês vão ver em outro episódio deste canal uma foto que você fez, aliás, 300. Sim. Quantas fotos foram ali? 300? Da Mari? Da Mari. 4.350 fotos. 4.350 fotos. Formou a obra dela. Formou uma obra dela que vocês vão ver em outro episódio, essa história. Você tem as folhagens, você tem calateia, você tem marantas, e você tem de tudo um pouco aqui. Sim. Como que é a sua relação com as plantas? Então, esse jardim aqui, ele mudou, né? Teve uma mudança drástica, porque quando eu morei aqui, quando eu me mudei para cá, que eu construí a casa, tinha muito área de sol, né? Então tinha essas árvores maiores já existiam e as árvores menores. Isso é importante. Aqui era gramado? O que era? Era gramado. Gramado. Você não tinha
essa densidade toda? Não, era todo Porque você gramado. que fez. Isso, eu comecei com um jardim de sol, tinha muita flor, daí rosas e flores, muito florido, muito florido. E aí, à medida que eu fui plantando árvores e fui fechando com folhagens, se tornou um jardim de sombra, né? E aí, dentro dessa realidade do jardim de sombra, então eu vou trabalhando aos poucos. Tem os memes do Instagram, né, que a pessoa sai de manhã com uma xícara de café para ir caminhar pelo jardim, volta meio-dia, né? Então, mais ou menos isso. Aí eu vou caminhando, vou vendo, eu vou plantar essa aqui. Aí, quem sabe, dá um contraste com isso daqui. Essa aqui se adapta melhor neste ambiente. Essa daqui não se adaptou aqui, então eu vou colocar naquele outro ambiente que pode ser que se adapte. Então, é toda uma costura, é um bordado, é uma situação que vai sendo feita aos poucos, né? Eu discuto muito com o meu jardineiro, o senhor Muniz, agradeço aqui publicamente ele, maravilhoso jardineiro, maravilhoso, que me ajuda na parte macro, né, do jardim. Eu tive a grande sorte, mais uma vez, de ter conhecido 2 jardineiros, né? O primeiro, o seu Volmir Ficanha. E eles ensinam muito, né? Demais, aprendi muita coisa que eu sei, eu aprendi com eles. E na sequência, então, eu tive o segundo, que o seu Volmir se aposentou, e agora eu estou mais nos últimos anos, então, com o seu Muniz, que a gente tem essa troca diária, né, de como construir, de como elaborar, de como essa espécie se adapta mais aqui, essa tem que podar, essa não tem que podar, e assim por diante, né? E aí vai dando esse resultado, né? Como eu falei, como se fosse um bordado, né? Uma bordadura de folhagem. E nada é por acaso, você vou jogar aqui. Não. Tem coisa assim, vou jogar aqui para ver o que dá. Mas você pensa um pouco na cor, no volume. Sim, exatamente. Tem uma particularidade que é uma coisa engraçada, que é engraçada não, mas enfim, é que eu sou daltônico, né? E daí, então, a questão das cores, os contrastes, às vezes, para mim, faz mais sentido do que para a pessoa que não é daltônica. Então, entendi. E às vezes dá certo. Aliás, essa paineira aqui está há quanto tempo aqui? Sim, ela nasceu aqui, nasceu aqui, foi um presente? Ela nasceu aqui, ela vem numa semente daquela paineira grande lá, né? Que quando ela teve a semeadura dela, e aí caiu aqui, né? E aqui ficou. E ficou. Então ela deve ter aqui seus 6 anos. Ela cresceu muito rápido. Ela cresceu muito rápido. E aí você já tratou de colocar aqui 10 amiguinhas dela para fazer amizade. Homenagem aqui, e elas vão se adaptando. Ao chifre de veado. Você tem aqui esse cingônio que é o chocolate, né? Enfim, a cor tem o pink, dizer. não sei o que, chocolate, ou milk confete, enfim, tem vários nomes. Muitas mudas eu acabo ganhando de amigos e de pacientes, né? Porque os pacientes, quando ficam sabendo que eu gosto de planta, que tem o jardim, eu ganho, que legal. Eu ganho muito presente. Tem muita muda que e aí é legal porque, por exemplo, essa aqui eu ganhei da paciente tal, essa aqui eu ganhei da paciente tal. Então às vezes eu lembro de fazer todos os dias porque eu vejo a planta e lembro memória privilegiada. Agora tem uma parte aqui que vai se revelando aqui para vocês, por exemplo, que é o próprio estilo da casa, né? Você vê uma casa estilo toscana, com essa falsavinha maravilhosa em contraste com o tijolo, terracota. E eu vou andando, eu vou falando da terracota aí, você tem aqui olha que graça essa tilância pendurada neste ferro. É uma air plant mesmo, né? Uma planta que vive bem no ar. Sei. Tá bem aqui, tá aqui há muito tempo, não? Era um suporte de vela que eu disse assim, cabe bem uma tilante isso aqui. Cabe bem e coube. E coube, tá ali ela, bem bonita, já floresceu, né? E aqui tem uma figueira, né? A gente tá falando de uma exótica, mas... Sim. Ela está há bastante tempo aqui. Está bastante tempo aqui, enfim, mas tem esse papel ornamental maravilhoso aqui, né? Olha o tamanho dessa folha, que coisa mais linda, né? Assim, é onírico isso aqui, porque... E quando eu descobri que ela chorava, que ela libera água na ponta das folhas, aí eu disse um lugar para as tilância, né? Aí elas, como elas não têm irrigação do sistema de irrigação do terreno, e elas se adaptaram super bem. Super bem, né? Super bem. Ó, aqui tilância, tem bromélia. Floresceram, tem umas bromelinhas. Tem umas usneoides aqui. Sim. E eu tinha visto de longe aqui, né, essa begônia. Sim. Parece a de croa, mas levemente. Já sentiu o perfuminho dela? Tá bem leve agora. Não, mas tá bem perfumado. Mas fica mais forte depois ainda. Sim. Essa eu ganhei aquela história, eu ganhei uma paciente, um cabinho assim, um toquinho você colocou ali. Olha esse vaso, coisa mais linda.
De onde vem essas? Ali da Mari. Da Mari. Sim, Que é outro episódio que vocês vão ver aqui no canal em breve. Sim, ela tem a loja dela, né? Mari... Muitas coisas daqui eu compro lá. Ainda bem que não ficou a loja aberta. Pois é. Isso ia dar ruim. Sim. Muito bom. Eu não poderia deixar de passar a oportunidade, já que temos um amigo doutor e agora também sócio desse canal, olha aí. episódio e também é membro. Os amigos, eu tenho amigos muito bons, né? Quis ser membro, não sei pra quê. Mas seja membro, tá? Poxa, né, com o teu currículo, com a tua habilidade, com teus estudos, aproveitar aqui, que mensagem que você daria, né, para o câncer de pele, algo que é tão, né, e não só de pele, mas outros cânceres que você também cuida. Quais são os cuidados ou prevenções e coisas que a população não pode deixar de ter para dar uma escapadinha de ter uma consulta com você no curto prazo? Melhor prevenir, né? Então, assim, dentro da cirurgia oncológica eu trabalhei com os principais grupos de tumores, com o passar do tempo e as especializações em relação a doutorado, mestrado, enfim, pós-doutorado na área principalmente de câncer de pele e câncer de mama. Todos os meus pacientes, todas as pessoas que consultaram já comigo sabem que eu trabalho muito com a prevenção, ou seja, mesmo que a pessoa tenha desenvolvido o câncer, o fato dela ser tratada, ela não pode deixar correr o risco de o câncer voltar ou ter um outro câncer, claro, né? E também consultas em geral para prevenção. Eu trabalho muito isso nas minhas redes sociais em relação a como prevenir, né, que na verdade em resumo é a qualidade de vida. Nós temos duas grandes áreas, né, de prevenção, a prevenção primária e a prevenção secundária. Então, no caso da pele, né, nós temos a prevenção primária, né, a prevenção primária seria o uso do protetor solar, né, que eu até inclusive comento muito com vocês, né, os chapéus enfim, acessórios, né, para se proteger dos raios ultravioleta, porque sem exposição do sol, sem o raio ultravioleta que é o mecanismo que ocorre a carcinogênese, né, ou a melanogênese, enfim. Então é a prevenção primária, se proteger da luz solar, né? E além, obviamente, da qualidade de vida como um todo, porque também a pessoa pode ter alguma mutação, ter desenvolvido alguma mutação por interação do raio ultravioleta e não desenvolver o câncer por ter uma qualidade de vida muito boa, né? Alimentação, sono adequado, a prática de exercício físico, etc, etc. A prevenção secundária no exame na questão do câncer de pele é o exame médico mesmo, ou o autoexame, né? De reconhecer que alguma lesão que não existia surgiu e essa lesão está crescendo, a questão da coloração, de forma, enfim. No caso do câncer de mama, que é o câncer mais comum do planeta, né, porque o câncer de mama é mais comum, inclusive, em relação ao câncer de próstata, né? Tá. Então, e é o câncer, sendo mais comum, é o câncer que mais mata. Então, também, a prevenção primária é principalmente em relação à qualidade de vida, que está atrelada ao exercício físico, a não uso de bebida alcoólica, alimentação saudável, né? Hábitos saudáveis no geral. Geral, mas o impacto estatisticamente maior é a bebida alcoólica, para a mama é a bebida alcoólica. Mesmo? Eu não sabia. O uso diário de bebida alcoólica tem aumenta o risco relativo consideravelmente. Não sabia disso. Sim, sim. Esse é um dado bem consolidado e mais recentemente, mas que é muito importante a gente destacar. E a prevenção secundária na mama é a realização da mamografia. É o exame que mais salvou vidas a partir dos 40 anos, todo ano. Doutor, pergunta assim, doutor, você tem um amigo doutor, tem alguns amigos doutor, mas aqui com o doutor Marcelo Moreno. Sigam o perfil dele no Instagram, do doutor também, não só do fotógrafo. Numa das nossas conversas, a gente em São Paulo, né, nas nossas saídas, você comentou sobre os 5, são 5, né, forma... do câncer de pele? Do câncer de pele. Sim. Para identificar um câncer de pele, enfim, suspeitar que é um câncer de pele. É o ABCDE, a regra é bem simples, né, amplamente divulgada, que o A é de assimetria, né, o B é de bordas irregulares, o C é de cores diferentes, o D é o diâmetro maior que 6 milímetros e o E é de evolução, quer dizer que é uma lesão que está evoluindo. Está evoluindo, Esse é um resumo, né? Porque por favor. Sim. E aí, mas é importante. Convidando ao exame, vamos dizer, periódico, qual que é a recomendação
recomendação, né? Para Depende buscar... do fototipo. Por exemplo, tem o fototipo que é o fototipo 2, né, que é pele clara com dificuldade de bronzeamento, e olho claro, cabelo claro, é a cada ano pelo menos. Uma vez por ano. Se tem muitas lesões de risco, aí a gente pode encurtar para 6 meses. Né? Tá. Vou fazer a pergunta do início. Você falou dos 5 pontos que tem que observar. Então, se aparece uma mancha na pele, observe esses 5 pontos. Sim. Ele precisa contemplar os 5, se tiver um, por exemplo, a borda já não é definida. Ele já não, tem isso, procurar. não precisa contemplar 5, pelo menos 2, contemplando 2. 2 de 5. 2 de 5, exato, ótima pergunta. Boa pergunta do iniciante. Sim, Esse ótimo. rapaz não tem nada iniciante, hein? Ei, partidão. E queria destacar também que eu não falei antes, a região sul do Brasil, né, e principalmente essa região da transição do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem estudos nossos aqui da região oeste, tem de colegas de Blumenau, colegas do litoral, de colegas de Lages, mostrando então que a maior incidência de câncer de pele do Brasil, talvez da América Latina, seja aqui. Porque associou, né, o tipo de população que colonizou com a incidência do globo, que é, se passar um paralelo, é a mesma que passa lá no meio da Austrália, que é a maior incidência de câncer de pele do mundo. É que na Austrália não teve miscigenação, por isso que é a maior do mundo. Aqui teve muita miscigenação, então ainda é alta, mas não tão alta. Por exemplo, o INCA prevê, assim, mais ou menos em média, no caso do melanoma, que é o câncer mais grave, né, de pele, inclusive pode ser fatal nos dias de hoje, de 5 casos a 6 casos por 100 mil no Brasil. Brasil. Na nossa região, dependendo da região, chega de 16 a 25. Nossa, sim. Triplica. Sim, sim. Quase e na Austrália tem lugares que é 65 a 75. Nossa. A Austrália, Nova Zelândia. Então, para vocês verem o contraste. Então, né? os amigos australianos, já que a gente já chega na Austrália com nossos sim. episódios. Mas a Austrália tem campanhas fortíssimas. Tem onde eu tô olhando até outdoor. Mas o que eu quero é que os amigos australianos venham a Chapecó, se consultem com o Dr. Marcelo Moreno. Sim, obrigado pela conscientização, que acho que é importante. É um canal que fala de plantas e saúde mental de alguma maneira, e essa é uma outra saúde que também, se bem preservada, fica mental também. Sim, isso aí exato. Muito obrigado. Obrigado também. Então, Marcelo, aqui é a entrada, vamos dizer, de pedestres. Isso. A gente vem aqui para entrar na sua casa e ir descortinando ela. A gente Isso, viu até ser aqui. bem recebido, já com uma energia boa, vinculado com a natureza, né? Então eu pensei nesse aspecto. Então, enfim, vem uma pessoa, vem, né, um amigo, familiar, e daí passa por aqui já recebendo essa acolhida, né? Essa acolhida, um abraço. Um abraço, isso, exatamente. É um abraço a intenção é um abraço. É. E as pessoas falam, obviamente não falo isso, estou falando agora, mas é interessante quando a pessoa chega em casa, elas falam isso. A maioria comenta, diz, nossa, eu senti uma sensação boa, como de ser bem-vindo, né? E eu disse assim, automático, tá todo mundo combinado aqui, com todos. Você conversou com a turma toda? Com a turma toda, só recebam bem as pessoas. E aqui você vai testando, né? Tem essa hortênsia maravilhosa aqui, que está, aliás, florescendo em época incomum, né? Sim. E aí você vai testando as coisas. Vou testando cores, texturas, vou testando também a questão da ambientação, né? Se adapta ou não adapta. Aí tem uns vasos aqui que também eu dou uma brincada também com begônia, com outras espécies, né? Aqui tem os platycera, esse é antigo, esse aqui, porque essa esse é o nogueira, né? E essa nogueira aqui, ela era bem menor, né? Quando eu vim ela estava pela metade, né? Eu tô aqui há 10 anos. E aí eu plantei esse chifre aqui, então ele tem 10 anos aqui. Aqui, ó, begônias. Aqui tem um antúrio. O antúrio Batman aqui, né? Aquele Macrolobium chama. Com Maranta triostar, que a Costa produz tão bem. Olha que lindo essa bromélia, de fato. Sim. Que linda. Gostei dessa coloração. Aí tem essas forrações, né? As brincadeiras que eu faço, ó, de desenho que a folha tem, entendeu? Cor, e aí... Ficou muito bom, muito bom gosto. Essa trepadeira aqui também, ela nasceu lá atrás e ela veio, ó. E eu deixei, né? Ela fez todo um trabalho dela mesma, uma arte dela mesma. Isso aqui, ó. Eu não intervi nisso aqui, é como se fosse uma cortina, uma cortina aí.
Você tem que passar pelo portal, Isso, pela exatamente. bênção. E aqui não foi nada planejado, eu simplesmente deixei. Você deixou, E parece é. que ela entendeu que eu queria fazer isso, entendeu? Mas é isso, né? Acho que a natureza, quando você tem uma comunhão como você tem, É, se ela se propôs a isso, é, fala, puta, deixa eu testar isso aqui. é. Deixa eu ver o que ela tá querendo. Aí ela quis e ficou lindo, né? E aí ficou esse um que daí arco, combinou ficou- com a árvore lá. Dele, É, aí faz o todo- coqueiro, aquele coqueiro nasceu ali. Aham. Também a folha já fez o arco, tá vendo? Fez um arco para cá e o arco para lá. Ó. Sim, sim, sim. Maravilhoso. E aqui eu fiz uma instalação que em cima tem uma roseira. Aham. Ela floresce pouco por causa da sombra, mas ela dá bastante flor, né? Aham. E aqui eu fiz o cantinho, é tudo coisas, pequenas porções, mas são tudo da amostra. Lá tem uma pequena porção Aham, de tilantes aham. e aqui eu tenho uma pequena porção de micro-orquídeas. Ah, Que eu gosto muito delas porque eu faço as macro fotografias, Aham. né? Então, aqui, ó. tem algumas que... Que graça. recentemente todas estavam floridas quase, agora as flores já... Não, o não tá ciclo mais da tão... flor acabou. cada uma tem um ciclo, uma época, né? Mas estava muito bonito aqui. Aqui as crianças gostam muito de vir, né? Porque elas ficam olhando, né? O detalhe e a Aham. descoberta, sim, né? Sim, Educativo também, Isso. né? É super educativo. sim. E aqui você tem muito beija-flor, não? Bastante. Que vem aqui pelo camarão? Bastante. Vem, Eu plantei bastante camarão pelo terreno porque... E outras espécies que atraem, né, o beija-flor, porque tem bastante beija-flor. Tem pelo menos 3 espécies. Aham. E eu fui contemplado ano passado com 3 famílias de beija-flor que fizeram ninho na casa. Tá. Um na Nossa. área do lado do banco, onde eu sento, que é uma coisa incomum, né? Que benção. Um aqui na garagem e outro na janela. Então teve 3 ninhos de beija-flor que eu pude acompanhar todo, Desenvolvimento desde o dele. nascimento, desenvolvimento e quando eles partiram. Que legal. Aham. E ó, aqui, ó, o Marcelo já vem usando begônia como sim. forração há muito tempo, né? Sim, Sim. sim. Eu recentemente, elas estavam com, tinha maior quantidade e as folhas grandes, mas recentemente teve uma chuva de granizo aqui na região. Ah, aquela famosa das bolonas? Isso, grandes, um granizo muito grande. E as begônias foram as que mais sofreram, porque muitas delas ficaram só o caule, sabe? Fica. E agora elas estão começando a recuperar, então tinha uma forração grande, assim, que eu estou trabalhando agora com as cores também, né? Com os contrastes da... Isso é importante, das espécies. assim, é um jardim que tá lindo, mas o Marcelo que é perfeccionista também, enfim, capricorniano, gente. É um jardim também, em alguns lugares, em recuperação, porque essas bolas de granizo Sim, foram sim. realmente... Foi meio assustador. Não era bolinha, que bolinha já destrói bastante, né? é. Mas foram uns... Foi a primeira vez que eu vi assim, que marcou muito a questão das mudanças climáticas, né? Que está acontecendo no planeta todo, mas é uma coisa que chamou muito Você atenção. sentiu na pele, né? Porque não é uma coisa meio que inacreditável de ver aquilo, sabe? E na Que casa tá- não que teve tá dano, acontecendo que de está fato, né? acontecendo de fato. Ó, vem cá. Alguém vê alguma larva aqui? Alguém vê alguma larva aqui? Pois é. É interessante, porque a vigilância sanitária de Chapecó, ela é bem atuante, é muito bem organizada e quando eles passam aqui, eu sempre faço questão de receber, né? E até porque a gente faz um trabalho, né, dessa questão ambiental e tal. E aí eles sempre coletam, né? E daí ela a gente nunca achou. Nunca achou. Nunca achou larva de nada, né? Então, pegando na prática isso, gente, a bromélia, ela quando você tem queda de folhas, né? Você tem a natureza acontecendo aqui e com a própria bromélia fazendo o papel dela, isso altera muito o pH, fica muito ácido. Sim, E aí, com pH ácido, não tem sim. larva nenhuma. Então, Sim. É uma pena que fizeram com elas. uma pena em termos que de Exatamente. preconceito. Exatamente. E aí, Marcelo, me fala, olha só, olha a floração que vai vir aqui, que linda. Sim. Esse nasceu aí. Esse eu não Nasceu aqui, plantei, foi nasceu. presente também. Esse nasceu, aleatoriamente, do que existia antes aqui. Olha que graça isso aqui também. Sim, esse eu deixei, né? Esse capim
Eu achei bonito e é nativo, daí eu disse, não, pode deixar. O seu Muniz até questionou, a gente deixa? Eu disse, não, pode deixar que eu acho que vai fazer um Aí de sólido repente bonito. você vai andando e não vai percebendo. Ah, é. Mas ó, ó aqui ó. É, o símbolo do Rio Grande do Sul, aqui dá pra ver bem, ó. Olha só, que graça. Linda, né? Esse é a nativa mesmo. E tá aqui há quanto tempo? Esse faz tempo. Tá Esse tempo. faz uns 9 anos, 8 anos. Então logo que você mudou, você logo quase... que eu me mudei, aham. E ela faz esse arco e Faz floresce. faz o arco pra mim, eu não pedi, mas ela faz. É que aqui o que acontece, depois eu vou mostrar pra vocês uma árvore, que eu tenho aqui um criadouro, acho que do sul do mundo, de joaninhas. Ai, que legal. Todas as joaninhas que tu puder imaginar, de cores, de desenho em cima, elas resolvem, é ali que elas... E aí o que acontece? Esse ambiente todo é para elas comem quase inteiro o jardim aqui. Eu disse, não, tudo bem, se alimentem e depois vocês vão pro mundo. Mas a joaninha Joaninha. é mesmo? Aham, sim. Porque ela gosta de pulgão, né? Pois então, mas olha aqui, ó, isso aqui tudo joaninha. É mesmo? As Eu não rosas, sabia que elas ela... comem. Inclusive a falsavinha também serve de comida. Porque eu vejo, né? Eu percebo, elas fazem uns mordidinhos assim. Claro, elas comem pulgão também, mas o que eu observo como é você isso. está tão equilibrado aqui, você não tem pulgão para elas? É, pode ser. Elas estão migrando. Ali é um o Jussara, paladar. né? Um Jussara aqui no E meio, ele é. nasceu, pois é, eu não plantei ele aí. Presente do Jacu. Presente do Jacu, exatamente. O seu Jacu também já deu presente pra gente lá. Isso, colaborou. Muito legal. E aí você falou agora há pouco, não sei como que é a tua relação com as exóticas e com as nativas, como que tá isso? Então, tem toda essa questão de que se for exótica, tipo aquele... Cingônia? O ficus, e que não é invasor, ok. O que eu tenho mais que pode preocupar aqui um pouco é o cingônio, que na época que eu plantei você não sabia? Não tinha, porque e inclusive agradeço publicamente que muitas coisas eu aprendi com o canal de vocês, né? E depois, obviamente, tudo que é atrelar, toda a rede, né, que se constrói em torno do Jardim Onírico, as pessoas que deram entrevista, enfim, né? Aqui, ó. E... Tá chegando no grande pai. Isso, tudo bem. E então, enfim, é o controle, daí manual, né? Manual, mas eu sei o cuidado e obviamente que para eu adquirir alguma planta eu já me preocupo, né, em relação a ser invasora ou não ser invasora, né? Então, mas basicamente aqui o que mais preocuparia eu acho que seria o cingônio, né? E uma coisa que eu vejo também, para além da sua preocupação, e que é um cuidado muito bom, é essa irrigação que você tem a cada X metros, sim, né? Sim, a irrigação, até se vocês quiserem depois Eu quero documentar, uma irrigação bem interessante. Ela, felizmente, né, eu resido num lugar, aqui essa casa ela foi construída num banhado, era um banhado, tanto é que a fundação da casa é uma coisa, tipo, tem outra casa de fundação. Tá, para poder ficar de pé. Porque era um terreno quase que movediço aqui. Então é um lugar que tem fonte de água, então assim, eu tenho uma cisterna gigantesca que faz captação da água da chuva, então praticamente eu consigo só com a água da chuva. Fica debaixo? Fica lá embaixo da casa. Mesmo? Depois eu mostro para vocês. Que legal. E aí eu instalei esse sistema de irrigação que ele é automatizado, né? E pega praticamente todo o terreno. Inclusive eu fiz de individual nos vasos. Que legal, então, muito bem pensado. E ó, aqui a gente vai andando aqui na Casa Toscana, a Casa Toscana tropical, né? É uma casa toscana modificada. Quereriam os nossos amigos italianos, um grande abraço a Federico. Ter o clima daqui, ter o clima daqui, mas não tem, lá eles têm outro clima. Tem a parte mediterrânea que é legal, de ter umas lavandas, uns negócios diferentes. E aqui você tem uma integração atrás com uma massa verde linda, né? Aliás, um parênteses. Então, assim, como é a casa toscana, se vocês viram, tem os pinheiros toscanos ali, que tem na entrada toscana. Então, quando eu fiz a casa, tinha o projeto, era a entrada com os pinheiros. E agora eles estão escondidos nas nativas, tá vendo? Isso é ótimo, Então, depois eu resgato algumas fotos para vocês que tinha a entrada dos pinheiros, e aí tinha as flores, tinha muita lavanda, era um jardim da Toscana mesmo. Só que hoje é Mata Atlântica. É Mata Atlântica. Olha que lindo esse bisco aqui. Adoro quando o músico começa a tomar. Sim. Eu não deixo ninguém tirar, né? Não pode. Não pode, não é sujeira. Não pode. Ai, as pinhas, E ó, é tijolo, né? Gostamos de tijolo? Sim. Não é? E ninguém tira os musgos, deixa eles ali. Não, o músico faz parte, né? Faz parte. Sim.
E mais jasmim. Isso aqui floresce bem, não? Floresce muito. Fica perfumado. Fica muito perfumado. É tudo branco. Fica tudo branco, branco, branco. Porque aqui pega sol, né? É uma das áreas que pega sol. Muito bem, meu amigo. Aqui é a entrada, o portal para uma outra parte Uma do outra seu, parte do seu jardim. Uma parte que pega um pouco mais de sol. E aí tem umas espécies mais relacionadas, né, com uma exposição maior de sol, né? E tem ainda algumas coisas de sombra, até fica a parte da estufa que eu fiz recentemente, ela tem 4 meses só, é uma estufa nova, né? Por coincidência. E aí lá em cima, então, daí tem aquela partezinha lá que eu comentei da minha mini Mata Atlântica. Muito bom. Só que essa parte não vai ficar para este episódio, vai ficar para o próximo. Eu não sabia. Não vai dar. Mas eu queria te agradecer este episódio com nossos amigos da Super Garden, mandaram de presente também aqui. Eles têm uma linha maravilhosa. Sim. A gente super recomenda. O Paulo é fã do Super Garden com as vandas dele, com raízes novas, calibrosas e não sei o quê. O setor de vandas é pro próximo episódio, então. Próximo episódio, então você vai, depois você aplica e conta pra gente. Sim. Esse aqui é frutas, mas você tem jardim, você tem hortaliças. Sim. Muda um pouquinho a formulação, mas eu uso tudo para tudo, então Sim. não tem essa coisa de fruta eu não posso usar na Wanda? Pode usar tudo geral. O rock do Super Garden aqui me mate, mas tá tudo valendo. O pessoal faz o marketing e vai lá, o Alan do Jardim Olímpico falar outra coisa. A gente não combinou isso. Mas quem trabalha com planta entende. Mas tudo bem, gente. Entendeu? Ó, você pode jogar, pulveriza. Sim. E aqui esse pelletzinho, ele é super... você sim. Que é do movimento, né, do orgânico, sim, do sustentável. Sim. Só uso mesmo. Olha só aqui, sim. o pelletzinho. Prático de usar. Uhum. Então, aqui ó. Agora! Então, ó, nutram, né, alimentem os seus jardins. Aqui é só uma amostra, porque de fato o jardim do Marcelo é muito maior, então seria outra escala. Sim. Mas experimenta num canto, ou de repente na sua estufa nova. Sim. E experimentações. E para vocês, seguidores, tem aqui o QR Code com desconto, comprem. E tem, segundo o Rock me contou ontem, o Rock... Ele... Não consigo pensar em rock e não lembrar do Silvio Santos. Perdão, Rock. Mas é Rock Wolf, então o Rock e a Super Garden vão mandar um brinde para quem for usar o cupom do Jardim Onírico, além do desconto, vai um brindezinho. Então façam as vezes da casa. E muito obrigado, meu amigo. Obrigado também. Sua casa é linda como você, como o teu coração. Obrigado. Essa comunhão que a gente tem há tantos anos, né? Sim. E que agora desagou num episódio. Sim, então, a coincidência, não né? é? A vida vai saber. Vai saber, né? Então, pelo Marcelo, pela história dele, pelo jardim dele, essa coisa espetacular que a gente aprende a cada passo, comentem, compartilhem, dêem um like. Muito obrigado. Obrigado também, obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau.